Deus está neste lugar. Deus quer falar com cada um de nós. Deus tem algo a ministrar aos nossos corações nessa manhã. E nós que estamos aqui, nós não estamos aqui porque nós queremos estar aqui. Não foi desejo do nosso coração levantar de manhã, numa manhã meio friazinha, e vir aqui até a igreja para ouvir a palavra de Deus. Não foi. A nossa carne, ela odeia isso. O desejo da nossa carne é de ficar longe. O desejo da nossa carne é que mesmo vindo aqui, obrigada, porque nós muitas vezes temos que pegar a nossa carne e dizer, você vai me obedecer, porque quem manda aqui não é você, é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem manda, é Ele quem ordena, e você, coração, ego, carne, você tem que submeter, você tem que obedecer. E às vezes a gente traz ela aqui arrastada, porque ela não quer vir. E aí ela chega aqui, ela fala assim, eu vim, já que eu vim também eu vou dormir. Não dorme não. Não deixa isso acontecer com você não. Não cai nessa cilada. Não vai dormir, não perca a atenção do que está sendo ministrado nessa manhã. Não fique preocupado com o que vai acontecer à tarde, com o almoço, com o que você tem para fazer durante a semana. Viva a cada dia o seu próprio mal. E nesse momento, o mal que nós estamos vivendo é contra o reino das trevas. Por estarmos aqui, existe uma luta tremenda no mundo espiritual. E nós precisamos nos manter atentos à palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 13. Tiago 2, a partir do verso 13. Amém? Encontramos? Estamos juntos? Ainda não? Aguardo. Amém. Amém? Todo mundo encontrou? Tiago, capítulo 2, a partir do 13? Amém. Na verdade, a partir do verso 14, tá? Não do 13, me perdoem. É um verso para frente. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento e nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus? Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim, como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. É muito interessante quando nós pensamos na fé, irmãos. A fé é um dos pilares de sermos cristãos. A fé é um dos grandes pilares que formam aquilo que nós chamamos de salvação. A palavra do Senhor nos diz em Efésios 2, verso 8 e 9, que o pecador ele é salvo pela fé, não é? Não por obras, mas pela fé. Em Romanos diz que o justo vive
Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo o que é feito sem fé é pecado. É mesmo, pastor, você pode olhar lá o texto de Romanos 14, 23, diz que fala que tudo que você faz sem fé é pecado. E vai muito além, porque a gente tem ainda uma galeria da fé. Em Hebreus, no capítulo 11, né, tem uma galeria, onde ali estão expostos nomes de homens e mulheres que foram exemplos de fé, pessoas dos quais este mundo não é digno. A fé, irmãos, é a confiança de que a palavra de Deus ela será cumprida. A fé é a confiança no caráter de Deus, como um pai amoroso que ama os seus filhos e filhas. A fé, irmãos, é algo que cresce dentro de nós. Mas como é que ela surge? Você já parou para pensar como é que a fé ela entra? Como é que a fé ela é produzida em nós? Porque a fé não vem de nós. Não somos nós quem produzimos fé. Hoje eu não tenho, mas agora estalei os dedos e agora tenho fé. Não é assim que funciona. A fé não é produzida por um estalo de dedo, por um desejo que você tem, não. Como é que a fé é produzida em nós? Se olharmos Romanos, no capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz ali como é que a fé é produzida em nós. Ele diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós dizemos, num português mais claro, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé é produzida em nós. À medida que nós ouvimos, e não qualquer coisa, mas a palavra de Deus, não a palavra de homens, não a história do pastor Maurício, mas a palavra que fala de Deus, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa palavra, são essas as boas novas que nós ouvimos e que produzem fé em nós. À medida que a palavra ela é dita, ela produz algo. Em João, no capítulo 1, a palavra do Senhor, pelo apóstolo João, nos diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Palavra quer dizer logos no grego, e o logos ele não se limita apenas ao que nós falamos, mas ele também abrange uma compreensão, ele abrange um raciocínio, um pensamento, que vai nos levar a uma ação. Tanto é verdade que tem algumas traduções que em João, no capítulo 1, o João não fala palavra, né? Ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E verbo, como nós sabemos, diz respeito a uma ação, e não apenas a palavras, não apenas pensamentos, mas o verbo é ação. Tanto que, quando nós adoramos a Deus, nós adoramos um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas. Cada pessoa tem uma função na criação. O Pai que ama, Ele fala. À medida que Ele fala, o Filho faz. O Filho faz criar todas as coisas, porque Ele é o Verbo. E o Espírito Santo é aquele quem sustenta. Quando nós olhamos esse texto, a primeira pergunta que a gente faz é: como que a fé é produzida em nós? E eu já expliquei, a fé, Romanos 10, 17, diz que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? E à medida que nós ouvimos essa palavra, ela vai gerando fé em nós. Mas o Tiago, ele fala que não existe um único tipo de fé. Esse texto que nós lemos aqui é claro. Não tem um único tipo de fé. E aí eu pergunto, qual o tipo de fé que nós temos? Qual é o tipo de fé que está sendo produzida no nosso coração, na nossa vida? Que tipo de fé nós estamos desenvolvendo? Porque uma vez que nós ouvimos essa palavra, ela produz fé em nós. Uma vez que nós temos essa fé, o Senhor Jesus nos diz que ela precisa ser desenvolvida, assim como aquele grão de mostarda, não é? Ele precisa ser desenvolvido para que ele possa crescer, para que ele possa dar frutos. E qual é o tipo de fé que nós temos? Porque nem toda a fé
é uma fé que nos leva à salvação. Como assim, pastor? Eu achei que todo mundo que tivesse fé era salvo. Não, não é. E eu te provo que não é. Se você abrir a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, verso 21 comigo, o próprio Jesus está falando que nem todo tipo de fé vai te levar à salvação. À medida que a fé ela é produzida, ela precisa encontrar um objeto de confiança, alguém em quem ela confie. E Jesus, lá em Mateus 7, 21, diz que nem todo aquele que me diz, fala, nem todo aquele que fala, ou seja, aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Mas se não é todo aquele que fala Senhor, Senhor, quem é que vai entrar no reino dos céus? Ele diz, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus já está dizendo para nós, olha, não adianta você falar que tem fé, falar Senhor, Senhor, né? Não vai mudar nada. O que muda é aquilo que nós fazemos, de acordo com a vontade do Pai. Falar que tem fé não muda a sua situação, a sua condição. Mas à medida que você faz aquilo que você produz, pratica, aí sim, é esse tipo de fé que o Senhor está procurando. É esse tipo de adorador que Deus espera encontrar em nós. É aquele que o adora em espírito e em verdade. E a verdade é aquilo que nós fazemos na prática. Não é só a palavra, mas é a prática. Por isso que o Tiago, ele vem falar para nós de, pelo menos aqui, 3 tipos de fé. Né? Ele vai fazer um teste com os irmãos lá, né? Do capítulo 2, verso 1 até o verso 13, ele faz um teste. Olha, se entra alguém na igreja, lá tal, entra um rico e um pobre. Aí o que acontece? Vocês chegam lá e falam para ele, você que é rico, senta aqui, no primeiro banco, né? Vem aqui onde tem uma brisa melhor, que você pode ficar mais à vontade e tal. Está precisando de uma água, de um suco, de alguma coisa, né? Agora, quando entra o pobre, você fala assim, senta lá no fundo ali, tem um chãozinho ali, tá um pouquinho sujo, mas você pode sentar lá que não tem problema. E aí ele fala, olha, por que vocês fazem isso? Por que vocês tratam as pessoas de forma diferente? Por que existe essa diferenciação no coração de vocês? Não são todos pessoas, seres humanos criados por Deus? Por que você dá um privilégio maior para um e humilha o outro praticamente? Por que você dá um privilégio para aquele que te leva para o tribunal, que te humilha, te oprime porque é rico, né? Para haver um rico tem que ter um pobre. Para ele ser rico, ele está tirando dinheiro de alguém. Alguém está perdendo. Isso é fato, irmão. Para você ter gente rica, tem gente pobre. E por que é rico? Porque uma distribuição não está sendo feita da forma como deveria. E aí isso é assunto para um outro dia. Se você ler depois lá o ano do jubileu, você vai entender como que seria esse compartilhamento de bens estabelecido por Deus, né? Isso eu já expliquei, inclusive, no estudo bíblico. Mas o Tiago, ele vai falar para nós, bem, já que existem, nem toda a fé vai nos levar à salvação, então quer dizer que existem alguns tipos de fé que são produzidas, não é? E ele vai começar pela fé morta. Quais são as características de uma fé morta? A primeira característica de uma fé morta é que ela não produz santidade. Uma fé morta não vai te levar para perto de Deus. Uma fé morta não vai te aproximar do Senhor. Ela não vai te levar ao confronto do seu pecado com a santidade de Deus. Não, ela vai te manter distante de Deus. Assim como nós vemos lá em Êxodo, quando Deus chamou o povo para conversar, para orientar o povo, e o povo falou, não, melhor não, Senhor. A gente está vendo aí que quando o Senhor fala tem raios, trovões e uma nuvem escura no pico do monte, então é melhor o Senhor mandar só Moisés. Manda o Moisés, ele fala com o Senhor, e o que ele falar a gente escuta e a gente obedece, está tudo certo. Essa é uma fé morta.
É uma fé que não vai te levar a uma vida de santidade, porque é uma fé que não produz santidade. É uma fé que não produz paz, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse tipo de fé não produz essas coisas, que são fruto do Espírito. A outra característica que ele coloca é que a fé morta é uma fé puramente intelectual. Ela só atinge a mente. Ela não desce ao coração. Ela fica só aqui. E aí o que acontece? Por ser, no verso 14, ele fala, olha, você está vendo, entrou um irmão que você sabe que ele está passando necessidade. Ele está com dificuldade, seja financeira, seja do que for. E aí, você simplesmente, olha, ô irmão, você é uma bênção, irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Vá em paz. Que Deus proveja o alimento para você, né? Tiago fala que esse tipo de coisa, não vale nada. A fé morta, ela produz um fariseu. Ele tem apenas o intelecto, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Ele conhece a lei, ele conhece a palavra. E eu vejo muita gente ali falando, nós somos conhecedores da palavra, pastor. O que adianta você conhecer a palavra e agir desse jeito? Isso é uma fé morta. Você conhecedor da palavra, ela atingiu só a sua mente. E aí você vê o outro passando necessidade, e aí você simplesmente diz, olha, né, como ele falou aqui, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, Deus te abençoe. Mas não lhe dá alimento e nem roupa? O que muda isso na vida da pessoa? Não muda nada. Inclusive eu assisti um filme que eu recomendei para os irmãos do grupo da igreja, que saiu na Netflix esse dia, mas eu já tinha assistido ele, né? Somos Todos Iguais. Uma das falas ali, que eu achei muito boa, é quando o morador de rua fala assim, quando você dá um prato de comida para alguém que está precisando, para alguém que está na rua, quando você dá um dinheiro para alguém, o que isso quer dizer? Aí o rapaz fala, que a gente está fazendo a nossa parte, a gente está ajudando, né? E tal. E aí o morador de rua fala assim, isso não muda nada. Você dá um prato de comida apenas para alguém que está com fome, você dá um dinheiro para alguém, não muda nada. A única coisa que você está dizendo é que essa pessoa não é invisível, que você está vendo ela. E que você sabe que ela está passando necessidade. Ou seja, e aí se vocês assistirem o filme, eu não vou contar, porque senão vai dar muito spoiler aqui, né? Assistam o filme, é um bom filme, ele vai mostrar para nós muitas vezes, olha, você precisa ter uma atitude. Não basta você saber que o outro está precisando. Não basta saber que o outro está com fome, está com frio. E simplesmente dizer, Deus te abençoe, irmão, eu vou orar por você só. Isso não faz parte da missão da igreja. A missão da igreja é uma missão integral. Eu vejo muitas vezes as igrejas, algumas pessoas dizendo assim, a gente tem que salvar almas. Vamos salvar as almas, Não, gente, Jesus não veio salvar a alma. Jesus não quer entrar nessa igreja e ver um monte de fantasma. Só almas. Não, ele quer ver pessoas. Quando Jesus vem ao mundo, ele vem como um ser humano. Ele vem como gente, como eu e você, que tem fome, que tem frio, que tem sede, que se cansa, que tem necessidades fisiológicas, tem necessidades emocionais, necessidades espirituais, como eu e você temos. E por que quando a gente fala de Jesus, a gente só pensa na alma da pessoa? Eu vou pregar para salvar a sua alma. Não. O cara que está com fome, ele precisa de comida. Se ele está com sede, ele precisa tomar uma água. Para que ele possa estar bem fisicamente, para poder ouvir a mensagem. E entender que Jesus não quer salvar só a alma dele para depois que ele morrer. Não, Jesus quer que ele tenha uma vida melhor agora. Jesus quer resgatar a dignidade dessa pessoa agora. Então o que ele diz aqui é exatamente isso. Olha, essa fé morta, ela não produz santidade, ela só atinge a mente, ela produz simplesmente um fariseu. Em pleno século 21, produzindo fariseus. É uma fé que não produz frutos de arrependimento.
Quando nós observamos a palavra aqui no verso 15 e 16, é o que ele diz. Não tem fruto de arrependimento aqui, só tem palavras. São coisas que são faladas simplesmente. E quando a gente pensa numa fé morta, em que só existe a questão da palavra, e aí eu sou levado a observar João, no 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, quando João fala assim: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas de ações. Se o teu irmão tem alguma necessidade, você tem condição de ajudá-lo, do que adianta você simplesmente falar que Deus te abençoe, que você vai estar orando por ele? Se você tem ali e não compartilha, você está retendo a bênção de Deus, que não é para você apenas, mas é para ser compartilhado. Infelizmente, a mentalidade de muitas pessoas dentro da igreja é essa: Deus tem me abençoado, eu estou cada vez mais próspero, estou tendo muito dinheiro, estou guardando dinheiro, estou investindo nisso, naquilo outro, põe no tesouro direto, põe na poupança, põe no CDB, invisto em ações, invisto em fundos imobiliários. Mas você tem investido em missões? Você tem investido no reino de Deus? Você tem se colocado como um voluntário, de repente, para ajudar alguém, já que de repente você não quer dar o dinheiro, mas você está sendo um voluntário para ajudar? Qual tem sido a sua disposição para o reino, para realmente ter uma fé viva? E além disso aqui, a gente ainda tem aquele irmão, né? O irmão, os dois irmãos lá do bom samaritano, quando a gente observa o texto de Lucas 10, do 31 e 32, que a gente vê ali o quê? O cara vinha descendo de Jerusalém para Jericó, de repente foi assaltado, espancado, quase morto, deixado na estrada. Vem descendo por aquele caminho um sacerdote. Ele olha aquela cena, um homem quase morto. O que ele faz? Ele ajuda? Não, ele atravessa a rua e vai passar do outro lado. Tipo, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho apenas na mente, mas não no coração. Mas se não bastasse o sacerdote, eu acho que os dois eram da mesma sinagoga, né? Vem o levita e faz o que? A mesma coisa que o sacerdote fez. Viu o cara quase morto, atravessa a rua e vai embora, segue a vida. Até que vem alguém que nem era da mesma raça, que era um samaritano, que é odiado pelos judeus. Esse samaritano, ele se compadece daquele judeu que está ali quase morto. E ele não deixa que apenas a mensagem toque a sua mente, mas ela desce ao coração e se transforma numa atitude. Quando ele cuida das feridas daquele homem, ele pega esse homem, coloca no seu jumentinho, leva o jumentinho com aquele homem até uma hospedaria, cuida desse homem na hospedaria, dá 2 denários para que esse homem fique hospedado ali enquanto ele está se recuperando, e diz ao dono da hospedaria: se porventura o gasto for maior, quando eu voltar eu acerto o restante. É esse tipo de fé que Deus espera de nós. Não uma fé que atinge apenas a mente. Uma fé que atinge apenas a mente, o verso 20 do texto que nós lemos vai dizer que ela é uma fé sem valor, é uma fé inútil. Ele fala, quanta insensatez. Vocês não entendem que uma fé sem obras é inútil, não vale nada. E mais ainda, se você olhar o verso 22, diz que esta fé morta, ela é uma fé incompleta. Olha o que o verso 22 diz: como vocês veem, a fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Quando existe a união entre uma fé que fala e ela produz obras, ela se torna prática, ela se torna completa. Agora, quando é apenas uma fé que atinge apenas e unicamente a mente, ela é incompleta, não vale nada, não produz uma vida de santidade, ela cria fariseus, porque atingiu apenas a mente. Quantas pessoas será que estão dentro das igrejas que têm uma fé apenas intelectual? Eu sei o que eu tenho que fazer, pastor, mas eu não faço. Quantas pessoas estão apenas esquentando o banco de igreja? E você não foi chamado para esquentar banco de igreja.
Deus, não, na pessoa de Jesus, não morreu para você ficar esquentando o banco de igreja. Jesus morreu para que você viva e viva uma vida em abundância, uma vida que realmente faça diferença na vida de outras pessoas. Jesus morreu para que você saia para anunciar as boas novas aos perdidos, porque você já foi perdido um dia e foi encontrado por Jesus. Agora, quando você vem para a igreja todo domingo, sexta, terça e tal, e participa, e ouve, mas isso não produz nada em você, você fica apenas engordando espiritualmente, você se torna um obeso espiritual, um grande fariseu, sentado num banco de igreja, sem produzir vida. E assim como o Mar Morto, ele recebe de todos os lugares, mas ele não compartilha para lugar nenhum, por isso ele é chamado de Mar Morto, porque ele só recebe e não compartilha nada. Talvez muitos de nós estejamos dentro da igreja só dessa forma. A gente só vem para receber. Eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero... Mas o que você está fazendo com isso? Está produzindo alguma coisa? Está fazendo diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Você está anunciando Jesus para as outras pessoas? Esse é o primeiro tipo. Esse é o tipo de fé morta que Tiago está falando. Mas tem um segundo tipo que ele fala, que é uma fé demoníaca. É fé de demônio. E qual a característica de uma fé demoníaca? Que Deus me perdoe se porventura algum de nós estiver caracterizado numa fé demoníaca. Que a primeira produz fariseu, que é uma fé morta. Uma fé demoníaca vai produzir o quê? Exatamente, demônios. Uma fé demoníaca, segundo ele, está no verso 18. Mas se alguém, verso 19, você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem e nisso tremem de medo. Esse é o outro tipo de fé que ele fala, é uma fé demoníaca. O que é uma fé demoníaca, irmãos? É uma fé que atinge a mente e as emoções, o coração. E para por aí. Como assim, pastor, a fé que atinge a mente e o coração? A palavra não diz que eles creem em Deus? Os demônios também são crentes, porque eles creem em Deus. O crente é todo aquele que crê em alguma coisa. Nesse caso, crente crê em Deus. Ok, mas os demônios também creem em Deus. E se eu observar essa palavra aqui, tem demônio que é mais crente do que o próprio crente. Porque eles não apenas creem intelectualmente, mas eles também são afetados nas suas emoções, porque eles tremem de medo desse Deus. Tem crente que tem o conhecimento de Deus, mas age de forma indiferente a Deus. Os demônios, eles creem que Deus é um só, irmãos. Eles creem na unidade e na divindade da Trindade. Eles creem na divindade do Cristo. Eles creem que o inferno é um lugar de juízo eterno. Tanto que quando Jesus se manifesta a eles, o Senhor é o Filho de Deus que veio para nos condenar, para nos enviar de volta para o abismo, para o lugar de tormento. Diz, cala a boca, porque ainda não chegou o tempo. Fica quieto. E eles... Eles creem que Cristo é o grande juiz que vai julgar a todos, irmãos. Uma fé meramente intelectual, que só atinge a mente, é uma fé que gera fariseu. Uma fé que atinge apenas a mente e o coração é uma fé demoníaca. Porque muitos de nós, às vezes, nós sabemos o que a gente tem que fazer. Dia após dia, nós ouvimos da palavra de Deus. Nós ouvimos aqui na igreja, nos estudos bíblicos, ouvimos nas reuniões de oração. Muitos de nós ouvimos pregações em outros lugares. Não é por falta de ouvir, porque nós ouvimos. E o que está acontecendo? Esta fé está descendo ao nosso coração? Ah, pastor, eu me senti tocado pela palavra. Mas o que você está fazendo com isso que você ouve, entende,
que toca o seu coração, o que você está fazendo com isso? Nada. Então, não muda nada. Não muda nada. Continua naquele grupo do Mateus 7:21 que diz: Senhor, Senhor! Mas não tem prática de vida. Não existe fruto. Você não está produzindo nada, você não está sendo fértil. Você é como uma figueira seca. É como aquela figueira que Jesus mandou secar, porque ela recebia sol, recebia água, mas não produzia fruto. Não muda nada, não alimenta ninguém, não presta para nada. Se você é chamado para ser sal e luz, mas você não é sal e nem é luz, para que serve? Você recebe tudo, mas não compartilha nada. Não coloca nada na prática. Mas ele não para, ele fala de uma fé morta, ele fala de uma fé demoníaca, uma fé morta somente, uma fé demoníaca, mente e coração. Mas existe uma fé que é salvadora. E é essa fé que nos importa, é esta fé que precisa crescer em nós, é essa fé que nós precisamos desenvolver, é esse tipo de fé que Deus espera encontrar em nós, que ele conta aí a partir do verso 19 em diante, né, do 20 em diante, ele vai contar. Ele vai falar sobre uma fé que realmente vai trazer diferença para a nossa vida, porque ela tem conteúdo, ela tem a confiança, o acolhimento, e ela gera uma ação. Ela tem conteúdo, concordância e confiança. O conteúdo, ela vem o quê? A verdade de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o conteúdo do que nós precisamos ouvir. E à medida que nós ouvimos esse conteúdo, o que acontece? Tem que haver uma concordância no meu coração. Eu tenho que acolher ele no meu coração, porque muitas vezes a gente ouve a palavra e fala: essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o irmão que não veio hoje. Eu não acolho ela no meu coração. Eu rejeito. Eu endureço o meu coração para a palavra. De repente eu estou falando aqui e falo: não, essa palavra não é para mim, pastor. Será? Não feche teu coração, não. Acolha essa palavra e deixa o Espírito Santo dizer se é ou não para você. E ela vai gerar em mim o quê? A confiança no caráter de Deus. A fé. Ela tem conteúdo. Eu preciso acolher para que isso gere a fé na minha vida. E o que vai acontecer? À medida que eu coloco esta fé em prática, eu sou transformado por ela. Pastor, não entendi. Tá bom, vou traduzir a palavra de Deus. Você vai processar ela na mente. Ela não vai ficar só no racional, mas ela vai descer ao seu coração, vai produzir em você aquilo que movia o coração de Jesus, que é chamado de compaixão, misericórdia, que é quando você acolhe a miséria do outro no seu próprio coração, e isso te faz ir ao encontro do outro. Isso vai, essa fé que chega na ponta dos teus dedos, que vai para os teus pés, para os teus membros e faz com que você vá ao encontro do outro. Esse é o tipo de fé salvadora. Quando Jesus, no final do capítulo 9 de Mateus, ele olha as multidões que estão ali perdidas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, doentes, ele sente compaixão pelo que ele está vendo ali. E essa compaixão leva Jesus a curar, a libertar, a ensinar, a acolher essas pessoas. E aí Jesus vai dizer o que? Olha, os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao dono da seara que mande mais trabalhadores para esta seara. Os campos estão brancos, quer dizer que tem muitas pessoas, irmãos, que estão necessitadas, ansiosas por ouvir as boas novas do reino de Deus. O problema é que existem muitas pessoas que já ouviram e pararam com ela só na mente, apenas racional. Deus te abençoe, vá em paz, mas não estão nem aí. Tem gente que ouviu e que também desceu ao coração. Ela fica até com peninha
né? Porque ter pena do outro é um negócio miserável. Você que tem pena de outra pessoa, você é mais miserável que ela. Porque você teve a capacidade de raciocinar, compreender a miséria do outro, e quando essa miséria desceu ao seu coração, ela não produziu compaixão, não produziu misericórdia em você, produziu pena. Então você é pior do que aquele que está passando a necessidade. Porque a pena é algo demoníaco. Porque é algo que tocou a sua mente e seu coração, mas não fez com que gerasse uma transformação em você e te conduzisse a acolher o próximo. E Tiago diz o quê? Olha, essa fé salvadora, ela mexe com tudo na gente. Ela mexe com a mente, com as emoções, com a nossa vontade, com a nossa disposição de ir, de fazer, de querer acolher, de querer o melhor ao outro. Isso é amar o outro como a si mesmo. Essa é a regra de ouro que Jesus fala em Mateus 7. Faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. Se você fosse aquela pessoa que estivesse com fome, com sede, com frio, o que você gostaria que fizessem por você? Só que te dessem um vá em paz, que Deus te abençoe? Você gostaria apenas de receber um prato de comida, ou um copo d'água, ou uma capa apenas? Ou você gostaria de ser acolhido e de também ouvir a mensagem de salvação? Uma mensagem que vai transformar a vida, a mente daquela pessoa, que pode levar luz a alguém que está vivendo num mundo de trevas. Nós, como agentes do reino de Deus, como igreja, nós somos chamados a sermos agentes de transformação e não de conformação. Nós não somos chamados para nos conformar com o que o mundo está produzindo, porque o que nós estamos vendo nos últimos anos é que o número de moradores de rua, de pessoas que estão desabrigadas, com fome, tem estourado, tem aumentado cada dia mais. E o que eu ouço às vezes o crente dizer é: raça de vagabundo, não quer trabalhar. Às vezes não é isso, irmãos. Muitas vezes não é porque a pessoa não quer trabalhar, é porque ela não tem condições, não abre, não tem uma porta de emprego. Muitas vezes eu passo na avenida aqui na Jaco Pêssego, ali perto do aquário, vira e mexe, tem 4 ou 5 pessoas que colocam cartazes lá: olha, eu preciso de trabalho, eu não quero dinheiro, eu quero trabalho, para que eu possa ganhar o meu dinheiro honestamente. Eu não quero que você me dê uma esmola, eu quero que você me dê a capacidade de encontrar dignidade novamente. São pessoas que têm famílias e que estão morando hoje debaixo de ponte. São pessoas que às vezes batem nos filhos para eles dormirem, porque eles estão chorando de fome. E o que é a igreja? O que nós estamos fazendo como corpo de Cristo, como agentes de transformação? Domingo após domingo a gente vem, senta aqui, ouve, volta para casa e vai cada um viver a sua vida. Como é que nós, como igreja, estamos alcançando essas pessoas? O Senhor quer causar uma transformação na igreja, no povo de Deus. O Senhor quer acolher essas pessoas através da nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos deixar ser transformados pela ação poderosa do Senhor. Essa ação ela envolve todo o ser humano. Ele dá 2 exemplos aqui, ele dá Abraão e Raabe. Abraão foi chamado, ouviu esse chamado, foi a palavra, ele acolheu esta palavra e quando foi chamado a uma vida de prática, olha, eu quero o melhor que você tem, eu quero teu filho. Ele não titubeou, ele entregou o filho. Está aqui, Senhor, é ele que o Senhor quer? Está aqui. Às vezes Deus pede uma noite de oração sua e você fala: mas eu vou orar à noite, eu preciso trabalhar amanhã. Jejuar não, vou ficar sem uma refeição. Misericórdia. Misericórdia de nós que pensamos assim. Ele dá o exemplo também de Raabe. Raabe teve um encontro ali com homens enviados pelo Senhor para sondar a terra prometida, e ela acolheu esses homens. Como uma prostituta, de repente, vou acolher aqui, posso tirar uma grana deles e posso depois entregar eles e ganhar uma outra grana de outros. Não. Ela ouviu que aqueles homens vinham da parte de Deus. Ela acolheu aquela palavra e teve uma ação. Ela podia ter sido morta pelo seu próprio povo, por esconder estrangeiros, mas ela creu em Deus
de que Deus iria guardá-la. Ela, qual a diferença dela para o Abraão, irmãos? Quando a gente olha assim, né, são duas pessoas diferentes, né? O que a gente encontra neles? Olha, o Abraão foi chamado de amigo de Deus. A Raabe era inimiga de Deus, porque ela era uma gentia. Ela fazia parte de outro povo. O Abraão era um homem justo, piedoso e tal. A Raabe era uma prostituta. E o que tem de incomum entre Abraão e Raabe? Ambos ouviram, ambos acolheram no coração e ambos tiveram uma ação. A ação de Abraão fez com que ele inclusive fosse não só apenas chamado de justo, mas também de amigo de Deus. E a ação de Raabe, uma prostituta gentia, inimiga de Deus, fez com que ela adentrasse a genealogia do Filho de Deus. Ela foi acolhida na genealogia de Jesus. Se você olhar Mateus capítulo 1, tem 4 mulheres apenas na genealogia de Jesus: Tamar, Raabe, Ruth e Maria. E se você entender um pouquinho da cultura judaica, jamais você colocaria uma mulher como na genealogia. Só são contados os homens, nunca uma mulher. Essa gentia adentrou a genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela ouviu, ela acolheu e ela teve uma atitude prática. Quando nós olhamos o texto, amados, de 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, o apóstolo Paulo, ele vai concordar com Tiago quanto a essa questão, porque ele diz, olha, nós precisamos fazer prova da nossa fé. 2 Coríntios 13, 5. Nós precisamos fazer prova da nossa fé. Paulo nos exorta, né, a realizarmos um autoexame na fé. Ele diz o quê? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. E quando ele fala fé aqui, é na fé salvadora. Você precisa fazer um autoexame, olha para a tua vida, vê como é que você está vivendo. Será que você está vivendo uma fé salvadora? Está desenvolvendo uma fé salvadora? Ou você está vivendo uma fé farisaica, uma fé morta, que apenas esquenta banco de igreja? Ou você está vivendo uma fé demoníaca, que você consegue entender o que é necessário que você faça, você sente até pena da outra pessoa, mas isso não produz uma atitude na sua vida. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? É o que Paulo está falando. Ele fala para você examinar se você está na fé. Prove a você mesmo. E aí, poxa, eu provei a mim mesmo, Paulo, e eu entendi que a minha fé é morta. E aí ele pergunta, será que você não está entendendo que Jesus está em você? Que você é a habitação de Deus? Como é que você, sendo a habitação de Deus, pode produzir uma fé morta ou uma fé demoníaca? É incoerente você falar uma coisa e não fazer, e não praticar isso. Você não foi chamado simplesmente para falar de Deus, mas você foi chamado a falar com Deus, de Deus, e mostrar esse Deus na sua prática de vida. Como um testemunho, irmão. Nós somos chamados a testemunhar. Quando nós pregávamos, quando a igreja, irmãos, quando os apóstolos pregavam a mensagem na igreja primitiva, as pessoas mudavam de vida. Quando nós pregamos uma mensagem como essa de hoje, as pessoas mudam de igreja. Não gostei dessa mensagem não, pastor. Não é para mim. Eu vou para outra igreja. Pode ir, a porta está aberta. Se você acha que você não foi chamado para viver uma fé prática,
uma fé que gera vida, uma fé que manifeste o reino de Deus, ou você se arrepende, ou então não tem por que você estar aqui, não tem por que você estar ouvindo essa mensagem. Muitas pessoas às vezes querem mudanças. Eu quero que a igreja mude. Não vejo a hora dessa igreja mudar. Mas o que você está fazendo para a igreja mudar? E que tipo de mudança você está esperando que aconteça? Que a gente coloque aqui bancos almofadados, um ar-condicionado, né? Uma iluminação século XXI, né? Um equipamento de som de última geração. Se é esse tipo de mudança que você está esperando, pode ir embora, porque não vai rolar não. Deus não está preocupado com o teu conforto, Ele está preocupado com o teu caráter. Por isso a mensagem não é para afagar o teu coração, mas é para despertar você como um todo, para que você entenda que você é filho e filha amado, mas que precisa sair para anunciar o reino, para buscar os teus irmãos e irmãs que estão perdidos no reino das trevas. Para não simplesmente passar por alguém e dizer, olha, Deus te abençoe, mas você ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa. O testemunho cristão, ele não se limita apenas a palavras, mas ele mexe com todo o nosso coração e nos leva a uma ação transformadora na vida de outras pessoas. Assim como Deus transforma a minha e a tua vida, irmão, se você se deixar ser usado por Deus, Ele pode transformar a vida de muita gente. Mas para isso você precisa compartilhar da tua fé. Que é aquilo que eu venho falando domingo após domingo aqui. Você vai sair daqui hoje, você vai levar Jesus para sua casa. Você precisa levar Jesus para o seu trabalho, para a sua escola. O reino de Deus precisa ser vivido na sua vida no dia a dia. Você precisa levar o reino de Deus a lugares onde existem pessoas que necessitam. Senão não adianta, irmão. Senão é uma fé morta, é uma fé demoníaca, não é uma fé salvadora. O salvo vive como salvo, sabendo que o que nos prende não tem nada que nos prende nesse mundo. Nada nesse mundo vai satisfazer o anseio da nossa alma, porque nós não somos daqui. Nós estamos em caminhada, em peregrinação para o reino dos céus, para a casa do Pai. A morte é apenas uma forma de voltar para casa. Agora, se as tuas palavras não refletem a sua vida, você é um cadáver que está aqui ouvindo esta mensagem. E eu estou pregando para gente morta. É o último verso aí, o verso 26. O que é um corpo que não tem um espírito? É um cadáver. O que é um espírito que não tem um corpo? É um fantasma. Eu estou vendo vocês. Vocês estão ouvindo. Vocês não são fantasmas. Vocês são seres humanos. São homens, mulheres, jovens, adolescentes, idosos, crianças, que são amados por Deus e aos quais Deus chama para um relacionamento de intimidade. Deus chama para falar de uma palavra que vai te levar ao serviço e também vai gerar comunhão na igreja. O problema é quando nós não queremos servir. Toda a igreja, irmãos, que ouve a palavra, ela é levada ao serviço. E todo o serviço no reino, ele gera comunhão. E aonde os filhos, os irmãos estão reunidos, isso traz alegria ao coração de Deus e Deus derrama bênção sobre a união dos santos, sobre o seu povo, sobre seus filhos e filhas que se reúnem por causa do nome de Jesus. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que a gente está tão acostumado a só ouvir e não praticar nada, que a gente acha que a prática, ela é desnecessária. E na realidade não é. A diferença entre aqueles dois homens de Mateus 7, do verso 24 ao 27, aqueles dois que ouviram, sobre a construção da casa, os dois ouviram a mesma mensagem,
do mesmo Deus. Os dois receberam os mesmos materiais. A diferença entre eles foi exatamente a prática. Um queria menos esforço e mais rapidez. Então ele resolveu construir na areia, porque era mais fácil, mais rápido e dava menos trabalho. O outro, com os mesmos materiais, ele construiu a sua casa na rocha, firme, bem alicerçada. Quando vieram as tempestades, os ventos fortes, a casa daquele homem que construiu na areia foi derrubada. Houve morte, houve perda, houve tudo de ruim que você possa imaginar. Mas aquele homem que construiu a casa na rocha, ele se manteve seguro, porque ele deu tudo de si, tudo que ele aprendeu, ele realmente colocou em prática, e no dia mau, ele encontrou refúgio. O que nós estamos fazendo, e agora eu digo diretamente para nós, Igreja de Monte Santo, com os estudos bíblicos. Ele está sendo ofertado. Muitos estão abrindo mão desse estudo, porque não estão participando. E aí cada um tem a sua própria desculpa. E quando a gente não quer participar, a gente encontra uma desculpa. Quando a gente não quer fazer, a gente sempre tem uma desculpa, não é verdade? Depois eu não posso reclamar que eu não tive, porque os estudos estão sendo ministrados. E mais, eu estou gravando os estudos, estou compartilhando no grupo para que você possa ouvir depois, se porventura. Nós também sabemos que existem casos que o irmão não pode estar presente por N motivo, pode estar trabalhando, teve uma emergência na família e tudo mais. Então a gente grava e disponibiliza na igreja para que os irmãos possam ouvir. Quantos estão ouvindo? Quantos estão acolhendo no coração? E quantos estão tornando esses estudos práticos? Porque eu quero ver isso na prática. Nós precisamos fazer isso prática na nossa vida, senão não adianta. São só palavras que são faladas ali em 1h30 de estudo. Oração, jejum, meditação, estudo da palavra, submissão, serviço, orientação, adoração. Quantas coisas estão sendo ensinadas ali que você não sabe? Ou que você está fazendo errado. E vai continuar fazendo errado, e vai continuar ignorante, porque não está buscando, não está ouvindo, não está estudando, está rejeitando. Eu tenho uma certeza, irmãos, que eu vou ser julgado por aquilo que eu ensino. Mas vocês vão ser julgados por aquilo que vocês aprendem, o que vocês estão fazendo com isso. Se não está fazendo nada, você vai ser julgado porque foi dado. Você ouviu, foi elevado à sua mente, pode ter sido ao seu coração, mas o que isso está produzindo? Está produzindo diferença? Você está saindo do banco? Porque se você continua sentado no banco domingo após domingo, ou é fariseu ou é um demônio. Abandona isso, irmão. Deixa de ser cadáver. E desenvolve uma fé salvadora, uma fé que produz para o reino, que leva ao reino, que manifesta o reino. Uma vida de alguém que busca orar, buscar a presença de intimidade com Deus. Eu te chamo nesse momento para nós orarmos, para encerrar essa mensagem, mas que ela não se encerre no seu coração. Se de repente você até hoje, você nem deu atenção para os estudos, eu vou disponibilizar outra vez, hoje à tarde, de novo no nosso grupo do WhatsApp, esses estudos para que você possa ir lá estudar. Se você tiver questões, dúvidas, você pode me procurar que eu vou te responder. Mas não continue vivendo um cristianismo medíocre, miserável, demoníaco, morto, porque Jesus não morreu para que você vivesse desse jeito. Jesus morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, para que você compartilhe de vida com aqueles que precisam também. Tudo que você recebe não é para você achar, não fica pensando que é só para você não, irmão, é para compartilhar, é para abençoar a vida de outras pessoas. Curva a sua cabeça comigo nessa hora. Peça perdão ao Senhor se porventura você
se identificou com os dois primeiros tipos de fé. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua igreja nessa manhã, Senhor. Nós aqui hoje nós já oramos ao Senhor por avivamento e voltamos a orar novamente, porque nós não queremos ser um vale de ossos secos. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, ser tomados pela presença do Teu Santo Espírito, ser transformados por essa presença. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, manifestada por Jesus Cristo encarnado e em nós hoje habitando por meio do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Pai, se nós, porventura, temos até hoje vivido uma fé morta, uma fé que só atingiu a nossa mente, nos tornando fariseus em pleno século XXI, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque é a ação do maligno na nossa vida. Se porventura a fé que nós temos vivido tem atingido apenas a mente e as nossas emoções, nós ficamos tristes, emocionados e sentimos pena de outras pessoas. Essa é uma fé que tem parte demoníaca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti que seja produzida em nós a fé, a verdadeira fé salvadora que o Espírito Santo produz em nós, à medida que Ele habita em nós e que Ele age nas nossas vidas, transformando o nosso interior, lançando para fora o nosso ego, o maligno ego, o desejo da nossa carne, e enchendo, Senhor, o nosso interior com o fruto do Espírito, que é manifestado pelo amor que nós precisamos compartilhar, porque nós já recebemos esse amor e esse amor nos constrange constantemente, Pai. Oh Deus, que o fruto do Espírito possa ser produzido em nós, no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio, Deus, para que nós possamos compartilhar com aqueles que estão necessitados também, Senhor, que nós possamos ser agentes de transformação. Oh Deus, não permita que tudo que a gente tem aprendido fique só no mundo das ideias, fique apenas na teoria, mas nos ajuda a sermos pessoas práticas. Porque o Tiago, Senhor, ele era um homem de prática, ele era um homem conhecido como joelho de camelo, Senhor, devido a tanta prática de oração que ele vivia, Deus. Oh Deus, nós temos vergonha, Senhor, quando a gente chama para orar e nós passamos 5, 10 minutos e já tem muita gente levantando porque o joelho já está doendo, ai, meu joelho está doendo. Isso mostra que nós não temos uma vida de oração, de dependência realmente na presença do Senhor, que não nos prostramos o tempo necessário para ouvir a Tua voz, mas à medida que qualquer coisa nos incomoda, nós já saímos da presença do Senhor. Seja um joelho que dói, seja um pensamento que não devia estar lá naquele momento, seja uma emoção que passa, alguém que chama, um celular que toca, tudo tem nos tirado da Tua presença, Senhor. Porque nós, infelizmente, não estamos desenvolvendo uma fé salvadora. E é isso que nós clamamos ao Senhor nesta manhã. Queremos viver uma fé salvadora. Não queremos nos conformar com o mundo, mas queremos resplandecer a glória de Jesus Cristo. Queremos manifestar o reino dos céus, na paz, na justiça, na alegria, no Espírito Santo, por onde quer que nós estejamos. Deus, novamente, nessa manhã, Senhor, eu quero clamar ao Senhor para que nós não venhamos a sair deste lugar ou abandonar esta mensagem sem que o Senhor Jesus esteja conosco. Queremos levar Jesus para a nossa casa hoje, queremos levar para o nosso trabalho, queremos levar para a escola, para a faculdade, queremos levar o Senhor para o mercado, o Senhor para a padaria, queremos levar o Senhor para a feira, para onde quer que nós estejamos, para um encontro de amigos e amigas, ó Deus. Nós queremos que o Senhor esteja conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, Senhor, constantemente, ó Pai, não nos deixe, não nos permita sair da presença do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que a nossa vida deixe de ser apenas uma teoria, que ela se torne algo realmente prático, palpável, visível, que as pessoas possam ver o reino de Deus em nós. É no amor de Deus, é na graça de Jesus Cristo, nas consolações e na comunhão do Santo Espírito, que eu abençoo a Tua igreja, Senhor, que eu abençoo cada um
que ouviu esta mensagem nesta manhã, para que não saia da mesma forma que entrou, para que sinta o poder transformador do Espírito Santo agindo na sua vida, na sua casa nessa hora. Oh Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém.